Oi, gente! Muito bem-vindos ao AmabliaCast, o seu espaço para explorar o mundo da beleza, da saúde e do bem-estar. Eu sou a Lila, eu tô aqui como anfitriã, né? E tenho comigo hoje grandes nomes impulsionadores de beleza e de bem-estar aqui. Tô aqui do meu lado com o Dr. Eric Olá, Neri. pessoal, tudo bem? De volta ao nosso batente da Amáblia. E é um prazer enorme estar aqui com esse pessoal aqui que a gente vai tentar extrair deles o que tem de melhor em informação para vocês. Tô aqui também com a Vânia Serafim, nutricionista. Se apresenta, Vânia, pra gente. Prazer, gente. Muito obrigada aí pelo convite, por deixar eu falar sobre saúde, né, autoestima. Sempre é bom a gente estar falando sobre esse assunto. Espero aí que seja esclarecedor esses momentos. E tô aqui também com a Dayana. Tudo bom, Dayana? Tudo bom? Se apresentei pro pessoal. Oi, gente, eu sou a Dayana. É um prazer estar fazendo parte desse projeto tão incrível e estamos aqui para trazer informações de qualidade para vocês. Show, gente. Hoje a gente tem um tema muito interessante que eu acredito que vai dar muito pano pra manga pra gente falar. Que é um tópico bem intrigante, que é a solução mais rápida versus a solução correta, né? É muito comum. Então, eu acredito que, assim, todo mundo já está acompanhando aí na internet, em qualquer ambiente que seja, que as pessoas têm buscado cada vez mais por atalhos, né? Dietas da moda, procedimentos rápidos, toda uma busca ali incessante pelo corpo ideal, né? Sem se dedicar a processos que deveriam ser dedicados. Eu vi até uma notícia recente de uma pílula que simulava o exercício físico que estava sendo testada. O cara toma dormindo. É isso? Talvez. Deve ser. Deve ser. Então, o que vocês assim têm visto e têm observado, né, principalmente dentro de consultório, nessa busca, né, das pessoas por esse ideal? Essa é uma rotina direta no consultório. Eu pego muitas pacientes que já passaram assim por inúmeras dietas, que já usaram muitos medicamentos diferentes, até proibidos, e elas têm resultado, de fato, realmente tem uma perda de peso assim exacerbada em um curto período, mas depois que para de usar, depois que acaba essa dieta, por exemplo, maluca, elas voltam a ganhar muito peso, né? Então, às vezes perde 10 e ganha 15, né? E aí depois vai de novo, o metabolismo vai mudando, aí ela já não tem o mesmo resultado, e aí vai fazendo mais restrição, vai busca, sempre tá em busca de atalhos, como você disse, né? E o importante é a gente viver bem esse processo, né? Assim, eu não sou contra medicamentos, eu acho que tudo tem algo, a sua pontualidade de ser usado, mas é importante a gente, neste momento de uso, ou realmente que eu estou disposta, né, a mudar o meu estilo de vida, a gente fazer isso de uma forma correta para que tudo que for perdido, né, nesse período, que seja prolongado por um bom tempo, para que não haja o reganho de peso, que é péssimo para o metabolismo. Entendi. Dayana, como é que tu enxerga o impacto dessa busca por processos muito rápidos? Processos não, né? Porque não tem o processo. Por soluções rápidas no longo prazo. No longo prazo, até assim, complementando o que a Vânia falou, são pessoas que acabam vivendo um efeito sanfona. E aí buscam ali atalhos, medicamentos, procedimentos estéticos, que na verdade ela deveria buscar a base. As pessoas estão esquecendo da importância da base. Foi até falado isso no outro episódio, né? Um pouco sobre a base, sobre o simples, que é ter uma rotina ajustada. Ajustar o sono, ajustar o exercício, ajustar a alimentação. De nada vai adiantar você fazer uma cirurgia maravilhosa e não ter ali a continuidade daquele cuidado, né, daquele tratamento. Então, eu vejo que a longo prazo as pessoas cada vez mais estão um tanto quanto viciadas nessa questão do resultado rápido, principalmente porque a gente vive num ambiente onde tudo está sendo rápido. É tudo rápido, a gente quer tudo para ontem, né? Então, a longo prazo, além de ser danoso para a mente, é danoso para o próprio corpo, né? Para viver nesse efeito sanfona, sem conseguir realmente buscar e atingir aquele objetivo. Então, é danoso de todas as formas, para a mente, para o corpo, para o metabolismo, para a saúde, de forma geral.
E eu peguei aí um gancho que tu falou que às vezes as pessoas estão buscando cirurgias, né, rápida, e as pessoas ainda buscam muitas cirurgias com o intuito de emagrecer com a cirurgia. Infelizmente, apesar de todo o esforço hercúleo de educar o paciente, eu não falo educar no ponto de vista de tornar uma pessoa grosseira, uma pessoa educada, não, mas educar de informar as pessoas. Apesar de nas redes sociais existirem uma legião de bons profissionais educando esses pacientes, ainda assim, uma ou outra paciente vem em busca da cirurgia como sendo forma fomentadora de uma mudança de estilo de vida, entendeu? E essa questão da solução rápida e solução correta, eu reporto isso ao mito da verdade e da mentira. Não sei se vocês conhecem, existe uma pintura que fala sobre a verdade e a mentira. A verdade e a mentira foram tomar banho no poço, as duas se despiram, a mentira pegou a roupa da verdade e saiu do poço. A verdade pura, ela não teve coragem de vestir as roupas da mentira. E ela saiu nua. E ela chocou toda a população. Então, a verdade, ela realmente choca. Entendeu? Então, mesmo chocando, e aí o profissional tem que aprender a lidar com isso, a lidar com esse choque que ele repercute para o paciente, que ele choque o paciente, não de uma forma escandalizadora ou de uma forma muito punitiva, mas que ele choque e faça com que o paciente mude e perceba a necessidade da mudança. Então a verdade desnuda lá, pelada, correndo pela cidade, ela tem que ser vista, ela tem que ser enxergada, ela tem que ser percebida e de alguma forma aquilo ali tem que impactar na vida daquela pessoa. Então hoje, por essa situação, hoje o nosso time comporta essas duas brilhantes nutricionistas que quando há necessidade do paciente ter esse choque, essa visualização da verdade, a gente coloca ele de frente delas. Então essas duas aqui as duas verdades da clínica do nosso time. Entendeu? Porque muitas vezes o paciente ele precisa dessa situação. Trazer ele para a realidade, para que ele entenda que aquilo ali é uma necessidade. E sempre começar pelo começo. O livro tem um começo porque ele tem que começar pelo começo. Começo, meio e fim. Então não dá para você ler o livro de trás para frente. Você não vai entender bulhufas. Então sempre começar do início. E o início tem essa gradação, do simples ao mais complexo. Exatamente. E eu acho que não dá pra gente falar desse aspecto cirúrgico, né, das pessoas que têm buscado a cirurgia como uma solução rápida para o emagrecimento e a gente não falar do risco que isso compõe, né? Eu acho que até como é nosso papel aqui, nesse papel de trazer essa informação, eu acho que é um assunto que a gente precisa abordar. Sim. Que o corpo inflamado, né, Vânia, Exatamente. ele traz um pouco mais de risco num pós-operatório, não é isso? Total, Eu exatamente. vou voltar aqui porque é o seguinte, o que a gente faz eu tenho um colega que chama artesanato de luxo, ele fala assim, eu vou fazer meu artesanato hoje. É um cara muito comum, muito inserido nas redes sociais. Ele fala do artesanato dele. E para fazer esse artesanato, a gente tem que ter isso desde a Renascença, né? Os grandes Leonardo da Vinci, por exemplo, ia pegar o mármore, saía de Gênova, de Gênova e de Florença, desculpa, e ia selecionar mármore lá no norte, lá em Milão. Para quê? Para que a obra tivesse o substrato mais bem selecionado, com maior durabilidade, com as melhores características. Então, quando você busca alta performance no seu procedimento cirúrgico, você também deseja que aquele indivíduo que está submetendo, ele tenha as melhores características teciduais, menos inflamado, menos risco. Tudo é uma balança de risco, né? Se você operar um paciente fora do peso, obeso, você está ciente que aquilo é um procedimento mais arriscado. Então, qual é o nosso objetivo? Diminuir risco, melhorar a performance do paciente e, obviamente, oferecer o resultado melhor que existe.
A longo prazo, inclusive, né, gente? Exatamente. E aí a gente vai trabalhando isso em consulta, né? Primeiro, né, a gente vai enfatizando com os pacientes o básico, que a gente tem que investir numa boa alimentação. O emagrecimento tem que ser a paciente tem que emagrecer nutrida, porque muitas vezes é tanta restrição que é feita, né, em busca de resultados rápidos que falta nutriente. E a falta de nutriente equivale a várias doenças, né? E também a inflamação, né? O que a gente não quer no processo, num pós-cirurgia, por exemplo. Então, a gente vai realmente trabalhando com essa paciente os pilares, além da alimentação, a atividade física, que é imprescindível. Infelizmente, hoje as pessoas, elas acham que a atividade física é algo opcional, mas a atividade física tinha que ser igual escovar os dentes, a gente tem que fazer, querendo ou não. E assim, se um dia eu esqueci de escovar os dentes, no outro dia, o que eu faço? Eu escovo de novo, senão eu fico sem dente, não é assim? E a atividade física é do mesmo jeito, a gente tem que fazer, gostando ou não. Por isso que é importante a gente, né, a gente vai tentando buscar junto com a paciente modalidades que ela se identifique para que seja algo que ela consiga lidar para o resto da vida dela, porque não adianta a gente só realmente emagrecer rapidamente e não manter esse peso perdido. E a atividade física é um pilar que a gente tem que ir trabalhando, também o sono, que hoje, pelas demandas excessivas de trabalho, de tarefas, Alta performance. nossa, cada vez mais a gente vai abraçando coisas para fazer e a gente vai roubando o tempo de sono. Então é muito comum a gente só dormir 6 horas, 5 horas. E isso impacta muito também na fome, na saciedade, na vontade de comer doce. Então, tudo isso a gente tem que ir trabalhando. São pilares essenciais, né? E uma coisa também que eu gosto, que eu sempre trago nas consultas é em relação à autoestima. Infelizmente, nós, mulheres, né, eu lido muito com mulheres, e nós temos a tendência de sempre olhar os nossos defeitos, infelizmente. E até quando eu entro em contato com elas, doutora, não deu certo isso, final de semana eu caí desse... elas acabam lembrando das falhas ou dos erros, o que deu de errado. Muito mais do que o que deu certo. Sucesso. Então, assim, e a gente tem que ir trabalhando isso. Não, mas a semana inteira deu certo, só foi um deslize, isso não vai impactar o seu resultado. Então, a gente vai trabalhando, né, de uma forma gradual e contínua para a gente ter os resultados aí pelo resto da vida, né? Mas eu acredito que essa obsessão, né, excessiva, ela vem muito do que a indústria da beleza tem impondo, né, num padrão específico que a gente precisa seguir. E aí, eu te pergunto, Dayana, como que a gente pode educar, né, o paciente, conscientizar, de certa forma, para que isso seja uma mudança de estilo de vida e não uma obsessão, assim, excessiva a ser buscada? Esse, na verdade, é um trabalho um tanto quanto de formiguinha. Porque cada paciente que chega, por exemplo, principalmente as mulheres, eu quero emagrecer. Tudo bem, certo? Esse é o nosso objetivo principal, né? Quando a gente começa a perguntar, começa a questionar a questão do sono, a questão de alguns sintomas que às vezes as pessoas nem ligam, que estão relacionados à alimentação, como, por exemplo, enxaqueca, entre outros, mil sintomas, intestino preso. Quando você começa a investigar, a gente vê ali que tem muitas outras facetas, né, daquele problema. Então, é um trabalho tanto quanto de formiguinha. De cada paciente, você tá ali conscientizando, fazendo uma certa educação nutricional. A gente tem até uma cadeira dessa na faculdade, de educação nutricional, que é justamente esse papel de conscientizar de que, olha, não é só estética. A nutrição, ela é a base de tudo. Ela é a base do seu sustento, ela é a base das suas células. Então, é basicamente a gente educar, né? A gente também pode educar nas nossas redes sociais, né? Que é um canal de comunicação, como esse aqui também que a gente está tendo. E fazer o nosso papel, que é cada vez mais estar trazendo essa mensagem, essa informação. Porque, como eu falei anteriormente, né? Hoje em dia é tudo muito rápido, a gente está muito antenado às redes sociais, então entra muito essa questão da comparação, de ver o corpo de fulana, o corpo de cicrana,
E entender que não é bem assim, né? Que a realidade é diferente e que, além da questão do corpo, que eu sou super a favor da estética, lógico, né? Faço procedimentos, sou super a favor. É muito importante você se sentir bem com você mesmo, mas dentro ali tem uma coisa mais importante, né? Que é a nossa saúde, Tem que ser é o a nosso cereja bem mais precioso. Pra você ver, o bonito é o saudável. Você não vai ver uma pessoa doente, né? Assim, Existe até esse Tem- Uma pessoa comentário, né? enferma doente, né? Exatamente. Existe até esse comentário, né? De tipo assim, fulano tá com cara de doente, né? Exatamente, exatamente. Então, é isso, é fazer realmente esse papel de estar educando da forma que a gente pode, tentando cada vez mais levar essa mensagem aí pra frente. Tu mencionou aí a questão das redes sociais, da comparação, e eu lembro que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de iniciar a gravação, né? Tipo, desses corpos ideais, né? Muitas vezes já a pessoa chega assim com a foto da Isso, pessoa e diz assim, eu esse quero corpo. ficar desse jeito. Acredito que tanto na nutrição quanto na cirurgia plástica deve ser, inclusive, bem mais comum, mais comum. né? Mas, assim, eu vejo que a mídia social hoje, ela tem um papel muito, eu diria até agressivo, sabe? Na imposição desses ideais, né? Dessa comparação excessiva. A gente conversou um pouquinho sobre isso no episódio passado também, em relação à estética facial, né? Os filtros, como ele tem exercido esse papel. Mas como que a gente lida com um paciente, por exemplo, que chega com esse ideal específico, né? Tipo, eu quero chegar aqui e a gente fazer com que ele entenda que às vezes aquilo ali não vai chegar nunca. Não porque não tem a capacidade mas porque ele tem uma estrutura óssea diferente, porque ele tem um Biotipo. metabolismo, um biotipo Isso. diferente. Como é que a gente Pronto, faz isso? lá na clínica, no nosso time, o que a gente busca? A primeira coisa é a questão da verdade, né? Ser claro, ser sincero, ser honesto com o paciente. Verdade nua, né? Nua e crua, né? Nua e crua como ela vê o mundo. Isso é um pilar. E segundo, é o seguinte, eu tinha um professor que dizia o seguinte, olha, se está todo mundo dizendo uma coisa e só você que está pensando o contrário, eu acho que está na hora de você rever o seu conceito. Né? Então, assim, se só você pensa em desacordo com aquele time de profissionais que está alinhado para te dizer o que você deve fazer, só você, será que você não. Será que esse não é o momento? Não seria o momento de você alertar para isso? Virar a chave? Então, o que a gente faz é isso: a gente integra um time muito bem alinhado em relação ao que a gente pode oferecer, o que a gente quer oferecer, e os pacientes que nós podemos atender, porque o paciente pode simplesmente se recusar a escutar ou a obedecer o que a gente está falando. Mas como os discursos, eles são todos muito bem alinhados e são muito bem verdadeiros, direcionados ao bem do paciente, na grande maioria dos casos, os pacientes chegam lá e dizem, olha, eu escutei do Dr. Eric isso, que eu preciso melhorar. Eu escutei da Vânia isso, escutei da Dayana isso, escutei da Lila isso, escutei da Ju isso, escutei da Raíssa isso. Pô, só eu que estou pensando diferente. Será que não é hora de eu rever esse conceito? Então, assim, um time bem alinhado com um propósito, que é de melhorar a vida daquele paciente. Escutei da Lia isso, que é médica do sono, né? Então, assim, a gente tem um time muito bem alinhado e tem um time muito completo. A gente trata do paciente desde a hora dele acordar, a hora dele acordar de novo, passando pelo sono. Então, esse paciente, ele é visto de forma global, integral, né? E a verdade é dita para ele. Resta ele absorver e tomar alguma atitude ou não. Bem, aqueles que querem a nossa ajuda, que precisam da nossa ajuda, nós estamos dispostos a entregar o melhor possível. Aqueles que não, eu convido elas a refletirem novamente. Aí a nossa segunda chance, porque todo mundo merece uma segunda chance. Aí pronto, se o cara também na segunda chance não quiser, aí eu deixo, eu não consigo mais ajudar. Uma coisa que pra mim chega, não é com a foto, mas normalmente assim, as pacientes, eu quero perder a gordura na barriga ou no braço, né? E aí a gente tem que, o que muitas vezes realmente
quebrar crenças, né, das pacientes, tanto a imagem corporal, né, levar essa consciência de biotipos, de que ela é única, né, o metabolismo dela é único, então a gente vai trabalhando aí para a melhor forma dela, não conforme outras pessoas, porque a realidade de cada uma é diferente, né, infelizmente às vezes com essa rede social, as pessoas acham que, né, você sentada no sofá, você consegue o corpo que você quer, e não é assim, né? E também uma outra coisa que chega muito é em relação a gente ter que quebrar crença em relação à alimentação mesmo. Então, às vezes, um alimento X vai me engordar, um alimento, para eu alcançar o que eu quero, eu tenho que me restringir ao máximo, então eu tenho que fazer dietas loucas para eu conseguir o que eu quero. E não, a gente trabalha justamente com uma dieta, né? Que respeite realmente a rotina da paciente, as preferências, respeite vida social, que isso também faz parte de uma alimentação saudável, né? Mas que seja algo que ela consiga realmente fazer aí por um longo período, de uma forma bem equilibrada. Teve um... Se for preciso medicação, também toma. Também, não tem nenhum problema, não temos problema quanto a isso. Não tem essa visão. Ela só não pode ser utilizada como um atalho para definitivo, Exatamente. né? O que eu vejo, assim, as pessoas... Já chegou várias pacientes utilizando muitos medicamentos, agora está super em alta as canetas, por exemplo. E o que eu vejo é que muitas ficam extremamente fadigadas, né? Refém também, às vezes assim, eu paro de usar e engordo, né? Já aumento de peso já 2, 3 quilos, então eu volto a usar. Então a gente tem que fazer o quê? Realmente modular esse ambiente, realmente fazer o básico, ver o que a gente está errando, né? E uma coisa que eu falo muito para as pacientes em relação ao ambiente é a gente realmente já tentar criar o máximo de mecanismos para nos ajudar numa rotina saudável. Então, ter os alimentos certos, ter acesso aos alimentos corretos, ter uma rotina já ajudando na prática de atividade física, ter uma rotina de sono também, porque... E isso é muito importante na parte que o nosso time integra. Então, assim, nós temos vários produtos, vamos dizer assim, em que são oferecidos para o paciente esse learn curve, né? Essa curva de aprendizado, para poder ele entender e ele simplesmente não escutar aquela informação e ele chega em casa e não tem aplicabilidade, né? Então a grande diferença é exatamente essa, é a gente tornar isso algo palatável, algo realizado, né? A dinâmica da coisa funcionar em todos os âmbitos, não só dentro do consultório. Porque é muito bonito, é muito legal você falar que todo mundo sabe que tem que comer bem, se alimentar bem, sim, fazer exercício. Mas e aí? E aí? Eu sou cirurgião, fico 14 horas na cirurgia, como é que eu como bem depois? Como é que eu vou me exercitar? Bem, aí você tem que fazer uma reavaliação de se é isso mesmo, organizar os seus horários. E olha, isso depois que o cara faz, eu sou testemunha em mim mesmo, é libertador. É libertador. E é por isso que a gente preza por essa individualidade, porque no caso, cada paciente é único, né? Tem realmente 14 horas de cirurgia, e aí, como é que faz? Para comer? Não. Então por isso que a gente não vai... tem aquela fórmula de comer, não tem que comer de 3 em 3 horas? Como esse é que ele come de 3 em 3 horas? Exatamente. O cara, doutor, mas como é que você vive? Você tá... Vive, você dá um jeito. Uhum. Tem solução. Só não tem solução para morte. Exatamente. Depois que você toma a decisão de que primeiro você toma consciência, né, de que aquilo ali é o certo, é o ideal, a mudança de estilo de vida. Mas depois você tem que tomar a decisão. Depois que você tomar a decisão, você vai dar um jeito de fazer aquilo ali se aplicar no seu dia a dia. E aí entra o nosso papel, né? De tentar ajustar a rotina da melhor forma, individualizar, porque ajudar no planejamento, pessoa... né? E aí, de novo, o mito da verdade e da mentira. É encontrar profissionais verdadeiros que vão te ajudar, sim, de forma real, né? Real, e não burlando situações orgânicas, homeostáticas, de equilíbrio, desequilibrando para maquiar um resultado. Na realidade, a busca é pelo equilíbrio. E esse equilíbrio é que vai te dar o resultado. E é uma coisa que até surgiu aqui, nem tinha colocado na pauta pra gente conversar sobre, mas que
puxa muito também para esse ambiente das redes sociais é que cada vez mais tem surgido soluções mágicas, né? Tipo, pseudo-gurus, pseudos profissionais que estão divulgando soluções absurdas na internet. E as pessoas têm aderido a isso. Compre Tem. batom. Compre batom. Compre batom. E aí eu acredito que esse é um grande vilão que a gente precisa combater hoje, né? Justamente puxando para essa questão da consciência do paciente, né? O Existe- vilão não é o pão. Exatamente, o vilão não é o ponto. Existem vários jargões, né? E as redes sociais, assim, esse é um dos motivos da gente estar fazendo isso. Foi quando a gente percebe que as redes sociais são inundadas por informações sem conteúdo, né? Então é muito fácil, se você distribui, se você dá conteúdo de qualidade, é muito fácil você repercutir nas redes sociais. Sim. Por quê? Porque as pessoas querem conteúdo. São promessas rápidas Exatamente, e fáceis. mas- É o que todo mundo quer. Não, mas a pessoa quer conteúdo, né? A diferença é se você vai escutar um conteúdo, algo sem conteúdo, sem Sem verdade, embasamento. ou você vai escutar mentira. Então, até isso é opção. Até isso é opcional. Você seguir por esses planos mirabolantes de sucesso em 3 meses, ou... Mas não, aquele cara tá falando que eu só vou emagrecer em 1 ano. Bem, pra qual que eu vou? É muito fácil cair na cilada dos 3 meses, meu povo. É muito É fácil. tentador. É muito fácil. Então, reflita, né? Isso eu digo para os meus filhos. Olha, só toma atitude pensando primeiro. Não faz, depois pensa. Pensa e depois faz. É assim a ordem. E eu acho que a gente até pensar assim, poxa, se é algo que é para eu levar para a vida inteira, como que eu vou ter a solução para isso em 3 meses? É inviável, gente, você resolver a sua vida inteira em 3 meses. Exatamente. Eu sempre faço essa pergunta. Enquanto você engordou? Aí a paciente olha e diz, uns 2 anos, doutor. Você acha que quanto tempo você vai gastar para resolver esse problema? Aí ela diz, todo mundo diz que é 1 mês, 2. Eu disse, se você levou 2 anos para ganhar e quer perder em 2 meses? Entendeu? Imagina que vai gastar uns 2 anos também. E eu percebo assim que as pessoas muitas vezes estão dispostas financeiramente a comprar o que for necessário para A solução a rápida. solução rápida, mas pagar o preço de realmente fazer o básico, como a gente estava conversando, elas não estão dispostas a fazer isso. Então, a gente precisa realmente consolidar. E muitas vezes chega no consultório desse jeito, as pessoas, né, já usaram... Às vezes chegam assim, olha, essa é a minha última solução, eu já estou cansada. Quantas vezes eu já ouvi isso, assim, é triste de ver aquela pessoa que desistiu dela, ela não acredita mais nela. Então, aí a gente vai tendo que resgatar, né, cada vez mais essa autoestima, né, mostrando para ela que é viável, que ela consegue. Lógico que a gente sozinha, a gente não consegue, a gente tem que ter um leque aí de profissionais. Por isso Uma que rede de apoio. Psicoterapia total. nutricional, né? Total, né? Então, e a gente tem que acolher também essa paciente, Claro. porque ela chega, assim, desacreditada. Isso é muito triste, né? E o metabolismo é algo que ele acaba sendo muito bagunçado por conta esse imediatismo, né? Então, é muito comum, emagreceu rapidamente e depois não consegue mais. Às vezes, já chegou no meu consultório as pacientes fazendo dieta de 500 calorias e não conseguiam emagrecer. Aí eu falei assim, olha, então vamos voltar, vamos comer mais, vamos Gente, inserir 500 mais calorias é alimentos. muito 500 pouca coisa. Olha, 500 Pra calorias, quem não gente. sabe. A tireoide, tadinha, coitada. né? Pois é, Então, aí a gente mas vai- qualquer pessoa que não lê manual diz que quando alguma coisa está com problema, desliga e liga de novo. qualquer desliga e liga de Reinicia. novo. Dá Entendeu? 3 tapinhas nele que Total, resolve. Não precisa ser genial para desligar e ligar de novo, qualquer coisa, né? Não? É. Triste. Sobre essas questões das soluções rápidas, eu sempre falo com as pacientes assim: você acha que se existisse um remédio só, uma cinta, um procedimento, um determinado produto que fizesse ali essa transformação, por que a gente deveria? Tanta gente sofrendo, né? Com obesidade, com esse tipo de condição. E as pacientes Então, perguntam, né? é- Mas não tem Aí eu sou muito sincera, eu falo assim, olha, se tivesse, eu não estaria aqui, eu estaria lá nas Maldivas. Eu já estaria vendendo esse riquíssima, produto já. Porque não tem. A pessoa que criou estaria trilionária, porque é um problema de saúde pública, né? Hoje no Brasil a gente tem um número ali bem impressionante, né? Dessa questão da obesidade. Certo. E pra gente caminhar aqui pro desfecho, né, desse papo,
o que a gente pode falar para as pessoas para buscarem esse equilíbrio, né, em relação à solução rápida e à solução correta, né? Tipo, que tipo de orientação a gente pode dar para quem está ouvindo a gente agora, que está precisando ouvir alguma coisa? Olha, eu acho que realmente começar com o básico, né? Como a gente já realmente destrinchou bem aqui. A verdade. A verdade, Busca a verdade, nua né? e crua. E Ela às vezes vai doer, mas vá atrás dela que é a solução. E tentar realmente incorporar mudanças mais graduais, né? Então, assim, se hoje não faz parte da sua rotina ter uma atividade física, por exemplo, não precisa, agora então eu vou todos os dias na semana. Não dá, é algo irreal. Então, vamos tentar pelo menos 2, 3 vezes, já é um enorme avanço, né? Então, se eu não como, por exemplo, nenhuma fruta num dia, vamos tentar incluir aí pelo menos 1, 2, já é um excelente caminho, né? Então, pense primeiro em incluir e depois a gente vai pensar em excluir as coisas, né? Para a coisa ser mais gradual. É exatamente isso. E assim, a questão dos procedimentos, dos remédios, né, dos suplementos, que a gente recomenda, somos a favor quando de forma pontual e de forma eficaz. Pense nele como uma cereja de bolo. Né? Você primeiro precisa fazer o seu bolo, né, de uma forma eficiente, para por último você vir colocar a cereja, para que isso de fato seja realmente eficaz ali para você, e você não viva nesse efeito sanfona, nessa insatisfação, porque é muito complicado viver assim. Legal. Então, gente, a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto nos próximos episódios. Eu acredito que ainda tem muita coisa que precisa ser dita. Com certeza. Né? Mas eu acredito que a gente já conseguiu chegar ao nosso objetivo com esse episódio, que era trazer uma informação verdadeira, né? E passar uma mensagem positiva para essas pessoas que estão buscando soluções, né? Acho que nem tudo precisa ser rápido, a gente precisa viver o processo. Exatamente. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, Eu foi que ótimo, agradeço né? pelo convite, obrigada a toda a equipe pelo convite, foi maravilhoso. E é isso aí, até o próximo episódio. Tchau.